Muito bem, então o assunto de hoje é séries de potências, está quase entrando na reta final, aqui tem muito conteúdo para desenvolver, ok? Então, o que é uma série de potências? Então, como está escrito aqui, uma série de potências em x menos a, ok? Nessa expressão, um polinômio de grau 1, correto? É uma série dessa forma. O que significa isso, professor? Bom, basta desenvolver. Quando n vale zero, eu tenho isso aqui em zero. Quando n vale zero, seria zero aqui, seria C0, x menos a elevado a zero. Mais, quando n vale 1, x menos a elevado a 1, aqui 1, mais e assim em diante, né? Bom, isso para nós aqui sempre vai ser o número elevado a zero dá 1, correto? Ok? E para nós sempre vai ser assim, tá? Para nós sempre vai ser assim. Isso aqui vai ser 1, ok? Nessa notação, para essa série, tá? Ok? Então, isso aqui vai ser 1. Tá bom? C, então, C1, C0, C2, Cn, etc., são números reais, tá bom? E o que mais? A, o numerinho A que está aqui, também é um número real, tá bom? Como eu disse, esse aqui vale 1 para nós sempre, tá? Então, C0 vezes 1, C0, tá? Mesmo ainda que isso seja quando x é igual a, quando x é igual a, isso dá 0, 0 elevado a 0, não é 1, tá? É indefinido, tá? Mesmo que seja assim, então para nós x menos a vai ser 0, tá bom? X menos a elevado a 0 vai ser 1, tá? Não sei o que eu falei agora, mas é isso. Ok? Só nessa parte, tá? Nessa série, tá? Essa notação significa que você começa em C0, quer dizer, isso não existe, e vai ser isso. Essa série é exatamente essa série, tá bom? Bom, e quando A vale 0, isso some, né? Então eu tenho essa série aqui. Seria C0, C1, X, C2, X quadrado, mais C3, X cubo, etc, etc, etc. Bom, se você brinca aqui um pouquinho, você pode ver uma série de potências como se fosse um polinômio, uma extensão de um polinômio, tá? Um polinômio de grau infinito, por exemplo, tá? Os polinômios de grau 3, 2, 4 seriam polinômios, seriam séries cujos termos são finitos, né? Para em algum momento, né? Ok? Vamos lá, continuando. Bom, se x vale 0, bom, aqui obviamente isso vale 0, 0, 0, 0, então fica somente a constante C0, tá? Ok? Aí. Tá bom? Você não vai substituir, né? Se x vale 0 aqui, 0 vezes 0 dá 0. Somatório de zeros daria 0. Não. Ok? Por isso que essa nossa notação, esse aqui significa que quando n vale 0, isso vale 1. Então aqui, C0, tá bom? Bom, continuando mais um pouco. É claro que a gente pode construir mais séries, tá? Em vez desse aqui, em vez de poner x, pode só colocar uma função de x. Ok? Um φ de x, psi de x, um x ao quadrado mais 3x, etc, tá? Mas essas séries não vamos incluí-las, tá? Não vão ser parte da nosso estudo, tá? Em um momento vai aparecer alguma coisa parecida com essa, tá? Mas agora não. Bom, então aqui diz assim, encontre os valores de x para os quais a série de potências, qual a série de potências? Essa série aqui. Quando essa série é convergente? Ok. Note que x é uma variável, então queremos saber quando, se você troca x por uma variável, por um número, isso aqui converge. Quer dizer, se você coloca, por exemplo, 3 aqui, será que isso aqui converge? Se você coloca 200 aqui, será que isso converge? Será que se você coloca 7 aqui, isso converge? Para quais valores de x isso converge? Isso que está sendo perguntado aqui, tá? Ok? Então, aqui a gente vai usar o teste da raiz. Eu vou fazer tudo como se fosse que eu não tinha feito. Opa, peraí. Deixa eu copiar aqui. Eu vou fazer tudo de novo. Como que se a gente não tivesse visto isso aí, tá? Então, é como se fosse, né? Mas você já viu. Vamos lá. Peixe da raiz. Vou aplicar peixe da raiz, tá?
Posso aplicar a teste da razão? Acho que dá também para usar, tá? Ok? Como você bem sabe, muitas vezes não dá para usar um deles, tá? Às vezes dá para usar os dois, às vezes não. Ok? Muito bem. Vamos lá. Esse é o teste de raiz, que você muito bem já usou, muitas vezes. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a 4. Ah, módulo. O módulo passa a aplicar a todo mundo. Esse vai ser, vou tirar esse módulo aqui. Seria módulo dessa expressão. Seria módulo dessa expressão e módulo dessa expressão. Certo? Ok. Bom, módulo dessa expressão aqui, menos 1 elevado a qualquer coisa, vai dar 1 menos 1 menos 1, ou 1 menos 1, menos 1, etc, etc. Mas em módulo isso vale 1, então pode sumir. Essa expressão que eu tenho aqui é positiva, então não precisa. Essa expressão eu não sei se é positiva, então eu quero saber, por enquanto eu não sei quanto vale x, tá? Eu quero saber, x é qualquer número, por enquanto, está representando qualquer número. Então, isso aqui eu tenho isso. Só que isso aqui, módulo de x elevado a n, é x elevado, módulo de x elevado a n, tá? Ok. Então, nada demais. Essa raiz enésima, né, vai passar a dividir todos os seus expoentes. Então, aqui vai ser n dividido por n, aqui vai ser n dividido por n, aqui vai ser n dividido por n, e aqui vai ser, né, esse aqui n elevado a 1, então vai ser assim, né, 1 dividido por n. Bom, aqui isso vale 1, aqui isso vale 1, então fica 2, aqui vale 1, perfeito. Isso converge para onde? Dois terços x. Tem razão. Bom, isso aqui, se você observa, o x é um número, tá? Então pode sair. Ok? Está. O 2 é um número, pode sair. Aí está. Então aqui fica 1. 3 é um número que pode sair. Vou deixar aqui. Isso, fica com isso. E esse limite vai para onde? Vai para 1, né? Porque isso aqui nada mais raiz enésima, né? Raiz enésima de n. Então isso vai para 1. E tudo isso vai para esse valor. Tá, recapitulemos então. Deixa. Isso. O limite disso aqui está dando esse número. Então, para que a nossa série original convirja, e para que eu possa aplicar o teste da raiz, quanto tem que valer 2 sobre 3 raiz de x? Quanto tem que valer? Tem que ser menor que 1, né? Muito bem. Assim, sim. Essa expressão aqui for menor que 1, né? Porque esse aqui é o número L, né? Se ele for menor que 1, ou equivalentemente, isso aqui é a mesma coisa que módulo de x seja menor que 3 sobre 2, né? Correto? Deixa eu aumentar o tamanho aqui.
A mesma coisa. Mas dizer que o módulo é menor que 3 meios, você sabe que é a mesma coisa que dizer que o x é menor que 3 meios, né? O próprio x, opa. O próprio x é menor que 3 meios. Esse é módulo. E maior que 3 meios. Mais, aqui um sinal menos. Isso. Ou, que é a mesma coisa que dizer que x é um número maior que menos 3 meios ou menor que 3 meios, né? Ok, então significa que x pertence ao intervalo menos 3 meios até 3 meios. Tudo isso é equivalente. Isso é equivalente com isso. Bom, de qualquer forma, se x está nesse intervalo, então a nossa série, se x é um número entre menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2, então a série converge. Isso que estamos dizendo. E não somente converge, senão converge absolutamente, tá? Desculpa aí, mosquitos estão aqui invadindo a casa. Ok. Então, assim, sim, opa. Isso aqui acontece, ou isso aqui, que é a mesma coisa, ou aqui, a série converge absolutamente. Perfeito, tá? Isso que diz o texto é a raiz, tá? Bom, mas se acontece que se o módulo de 2 terços sobre x for maior que 1, o que acontece? Quer dizer, aqui, voltando aqui. Se essa expressão for maior que 1, o que acontece com essa série? Estamos usando o texto da raiz, né? Isso. Ok. Se essa expressão for absolutamente convergente, perdão, se isso aqui é menor que 1, então a série converge absolutamente, tá? Portanto, converge, tá? Então, vamos falar alguma coisa aqui. Então, note que se isso acontece, isso, ou equivalentemente, o módulo de x é maior que 3 meios, ou, bom, o que significa isso? Deixa eu fazer um desenho aqui. Bom, significa mais ou menos isto. Opa. Então, você tem aqui o menos 3 meios. Opa. Deixa eu pegar uma canetinha boa. Então, você tem menos 3 meios. E por aqui deve estar 3 meios. Correto? O que a gente está tendo? Se x está nesse intervalo de menos 3 meios até 3 meios, a série converge. Ok? Se x é um valorzinho por aqui, pode ser zero também, tá? Se x é um valor entre menos 3 meios e 3 meios, converge, tá? Então, mas se x em módulo, né? Era maior que 3, aqui, módulo de x maior que 3 meios. O que significa isso? Equivalentemente, isso aqui significa que x é maior que 3 meios ou x é menor que menos 3 meios. Isso significa, vou marcar aqui de vermelho, que x é maior que 3 meios e aqui, x menor que menos 3 meios. Tá bom?
essa frase aqui, essa expressão significa isso, tá? E isso também é equivalente com isso. Então, note que se isso aqui é maior que 1, a série vai divergir, tá? Ou equivalentemente isso, ou equivalentemente o quê? Ou equivalentemente, x é maior que 3 meios e menor que, ou melhor, x é menor que, vou escrever aqui melhor, x menor que menos 3 meios, ou x é maior que 3 meios. Maior. Pronto, aí está. Bom, isso significa que então, isso significa que equivalentemente, ou equivalentemente, x pertence, se é menor que menos 3 meios, então ele pertence a esse intervalo. Menos infinito até menos 3 meios. Veja o desenho. De menos infinito até menos 3 meios. Ou, né, unido com, desde aqui, né, de 3 meios para infinito. 3 meios até o infinito. Ok. Tá bom? Então, já sei quando converge e sei quando diverge, correto? Já sei como que acontece com essa série. Só um pouquinho. Ok. Agora, então, eu já sei o que acontece quando está entre menos 3 meios e 3 meios, converge. E quando é maior que 3 meios e menor que menos 3 meios, sei. Mas a pergunta do seu colega, e se x igual a 3 meios? Esse carinha mesmo, professor, esse aí. O que acontece, professor? O que acontece? Aliás, o que acontece quando x igual a menos 3 meios? Será que a nossa série converge ou diverge? Bom, o que você acha, João Vitor? Converge ou não? Isso. Gabriel disse assim: não dá para afirmar pelo teste da raiz. Por que pelo teste da raiz não dá para afirmar? Bom, é exatamente nesse momento que o teste da raiz nos dá como limite igual a 1. Então não dá para fazer isso. Quer dizer, o teste da raiz vai falhar. Aliás, se você faz com o teste da razão, também vai falhar. Ok? Ok. Então, o que a gente faz, tá? Então, vamos fazer assim, a nossa série. Pronto. Quando? Quando x é igual a menos 3 meios, temos a série. Olha, qual série? Então, essa série que vai trocar aqui, exatamente aqui, por menos 3 meios. Tá bom? E você vai ver que não dá para aplicar o teste da
raiz ou terceira razão nesse pontinho, tá? Você vai ver daqui a pouco. Aliás, não dá, porque isso me levaria a que o limite de, né, usando a terceira razão ou da raiz, vai me levar para 1, né? Ok. Então, vamos fazer as contas agora. Então, isso aqui é a mesma coisa que quer. Vamos lá. Esse 3 elevado a n, aqui seria 3 elevado a n, aqui seria... Isso. Então, esse aqui... Peraí, aqui tem um menos ainda, tá? O menos é a mesma coisa que colocar o menos 1, certo? Esse menos que está aqui é a mesma coisa que colocar menos 1, 3 elevado a n, 2 elevado a n. Então, aqui falta colocar esse aqui elevado a n. Hoje tira esse aqui. Ok, eu tenho isso. Vou fazer as continhas, tá? Cuidado, né? Bom, esse aqui eu vou passar para lá, porque vou juntar com o elemento da mesma base. E olha, menos 1 elevado a n mais 1, isso aqui, deixa aqui. Tá. Aham. Estou fazendo, exagerando talvez o passo a passo, né? Bom, esse aqui vai sumir com esse aqui. Então, deixa eu tirar. Ah, esse também vai sumir com esse aqui. E aqui fica 1. Correto? Correto, professor. Uhum. Muito bem. Ah, esses dois aqui, esses dois números multiplicando, têm a mesma base, menos 1. Então, vai ter, tirando esse aqui, vai ficar assim. N mais 1 mais N. Vai dar 2N mais 1. Pronto. Pergunta, essa série converge? Bom, João Vitor diz diverge. Daniel diz parece que sim. Ele disse, né? Converge? Olha lá. Essa série que eu estou marcando é a mesma coisa que, olha, menos 1 elevado a um número ímpar, porque isso aqui é ímpar, correto? Seria 1, 3, 5, etc. Menos 1 elevado a um número ímpar sempre dá menos 1. E agora, essa série converge? Aliás, você pode tirar o menos para fora, tá? Essa série converge? Não converge, correto? Não converge, tá? Por quê? Porque esse aqui é o parente da série harmônica. Isso, a série harmônica diverge. Porque se isso convergisse, a série harmônica, que tem, não tem menos aí, né? Convergiria também, tá? Ok, então já sabemos que no extremo menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 aqui, a nossa série, olha, se aqui diverge, aqui também diverge, tá? Mas isso não significa que no outro extreminho diverge, tá? Aqui diverge também, né? Para maiores que 3 meses. E aqui dentro converge, tá? Aqui converge. Vamos ver o que acontece aqui nesse extremo aqui. 3 meses. A nossa série é essa aqui. E vamos analisar quando x igual a 3 meses. Então, quando x vale 3 meios, eu tenho isso. Ah, professor, é a mesma conta. Claro que não tem, aqui 3 meios, não é menos 3 meios, né? Bom, o que você acha? Isso aqui vai convergir ou divergir? Você tem alguma ideia? Será que isso vai convergir, divergir? Todo mundo está respondendo dizendo que converge.
É. O que acontece com o extremo, né? Aconteceu, diverge aqui. Não necessariamente acontece com outro extremo, não tem nada a ver, né? Isso vamos ver agora, tá? Então, isso vai ficar aqui. N. N. Então, posso tirar. Pronto. A conta rápida vai eliminar esse com esse e esse com esse. E aí, essa série converge? Tem certeza? Por que converge essa série? Isso, pelo teste das séries alternadas. Perfeito. Esse termo aqui vai para zero, é decrescente, e eu estou com uma série alternada. Ok? Que pelo teste das séries alternadas converge. Perfeito. Então, isso, Christoph, tá? Perfeito, é isso mesmo, tá? Isso aqui vai para zero, o limite desse aqui, perdão, essa sequência aqui, somente o n sobre n é decrescente, ok? Então, converge. Então, o que aconteceu? Aqui, converge, nesse extremo converge. Tá bom? Então, nosso intervalo de convergência, né, quer dizer, onde converge, aqui não converge, em todo esse intervalo converge, e ainda no extremo direito converge. Tá bom? Isso é interessante, tá? Então, primeiro, não é óbvio, né? Posso utilizar o teste raiz? Posso, tá? Mas nem sempre nos extremos, aliás, no teste raiz, os extremos do intervalo que estou achando, pode ser que a série converja ou não, tá? Ok? Mas temos para hoje. Então, aqui está o teste da raiz. Ok. Já foi esse aqui. Aí está a nossa conta. Bom, agora, a nossa pergunta é se essa série aqui converge ou não. Como está escrito aqui embaixo, pelo teste da razão, vou usar o teste da razão, isso aqui não é tão difícil fazer. O que a gente tem? Limite do AN mais 1 sobre AN. AN mais 1 é a mesma coisa que AN, só trocado N pelo N por N mais 1. AN é isso aqui, o termo geral aqui mesmo. Perfeito. Então, o N mais 1, onde tiver N, troca por N mais 1. Uhum. Bom, isso aqui, esse numeradinho aqui, passa para cima. Uhum. Esse aqui também passa para cima. E ainda continua o módulo. Aqui, esse aqui, vai multiplicar por esse aqui. Ok? Então, xn mais 1 por n fatorial. Ainda não fiz, né? Mas veja, o que eu fiz? Módulo disso aí é o módulo que está em cima, o módulo que está embaixo, o módulo que está aqui, o módulo que está aqui. Ok? O módulo disso aqui é ele mesmo, ele é positivo.
ok? Fatorial de n. E o módulo é fatorial de n. Aqui tirei o módulo, aqui tirei o módulo. Aqui em cima não pude tirar o módulo, porque ainda x pode ser positivo ou negativo. Então, fazendo operações, esse aqui vezes esse aqui vezes esse aqui. Agora, você vê esse aqui com esse aqui. Aqui é igual a isso, né? Esse aqui, n mais 1 menos n, vai dar módulo de x elevado a 1. Aí está. E n fatorial dividido por esse aqui, isto aqui é nada mais que n mais 1 fatorial por n fatorial, né? Então, esse fatorial vai sumir. Então, eu tenho isso. E a quanto isso aqui vai convergir? Isso vai para onde? Isso, Thales, Arthur. Isso vai para zero, professor. Por que para zero? Bom, o x não está mudando, tá? X como se fosse um número, x sai para fora. Ok? E quando isso vai para infinito, isso vai para infinito também, né? Mais 1. Portanto, vale zero. Bom, então o limite disso aqui vale zero. Faça o que você fizer, usando terceira razão. Esse aqui vai, o limite disso aí vai para zero. Se ele vai para zero, zero é o número menor que 1. Né? Zero é menor que 1. Portanto, a série converge. Para qual x? Para qual valor de x ele converge? Isso vai dar sempre zero, não interessando o x, tá? Então, isso aqui é módulo de x, né? Passa para cá e fica 1 sobre n mais 1 vai para zero. Isso aqui é menor que 1, portanto, a série converge, tá? E não importa qual seja o valor de x, quer dizer, sempre vai convergir, tá? Nesse outro caso, então, nesse segundo caso, a nossa série, converge para todos os pontos, qualquer ponto que você imaginar. Ele converge nisso. Então, o intervalo onde ela converge, né? X tem que estar nos números reais, quer dizer, x é número real qualquer, tá? Ok, logo a série converge sempre, isto é, não depende do x. Se x1 converge, se x 1 milhão converge, 2 milhões converge. Ok? Ok, vamos deixar isso por lá. Aqui diz, encontre os valores de x para os quais a série de potência converge. Bom, pega essa série. Ao invés do outro, né, aqui é n fatorial x elevado a n. O outro foi x elevado a n sobre 1 sobre n fatorial, né? Fatorial de n. Então, vou usar a terceira razão, de novo, a n mais 1, a n aqui embaixo, aqui está o an mais 1 é igualzinho, só que trocando o nzinho por n mais 1, perfeito, e aqui a gente se lembra de colocar o módulo para dentro, temos isso aqui. Posso eliminar esse n fatorial, ok? Posso tirar isso aqui, vai ficar o módulo de x. Ficou assim. Isso converge para onde? Isso vai para onde agora? Infinito, disse aqui Thales. Todo mundo concorda? Para todo mundo fica claro que isso vai para infinito? Mas se x é qualquer número, tá? X é qualquer número, tá? Se x vale 3, isso vai para infinito. Se x vale 0, isso vai para onde?
só se x diferente de zero. Ok? Quando x igual a zero, isso aí vai para zero. Então, por isso que eu fiz o seguinte. Se x é igual a zero, eu tenho zero aqui e n mais 1. Né? E se x não é zero, é a mesma formulinha. Quando x vale zero, né, eu tenho isso. Esse produto. N mais 1 vezes zero vai dar zero. E n mais 1 vezes módulo de x vai dar o quê? Esse xzinho, que o número vai passar para fora. Módulo de x, limite de n tendendo ao infinito, de n mais 1. Bom, isso aqui é zero, isso aqui vai para infinito. Como x diferente de zero, isso vai para mais infinito, tá? Porque está em módulo de x, né? Perfeito. Então, eu tenho os dois casos. Bom, então, o limite, usando o teste da razão, dá zero quando x é zero. Quando x não é zero, isso vai para infinito. Quer dizer o quê? Então, isso aqui converge para onde converge? Bom, se isso me dá zero, professor, como é nesse caso, e quando x vale zero também, então a série converge, tá? Porque zero é menor que 1. Se me dá mais infinito, então a série diverge, tá bom? Ok. Muito bem. Então, o único caso quando a série converge vai ser quando x é zero. Quando o número, quando x é igual a zero, né? E nesse caso, podemos ver aqui. Se x vale zero, então isso vale zero, então a série vai convergir para 1. Se x não é zero, tudo isso aqui não converge, vai divergir, tá? Isso que está dizendo, tá? Muito bem. Está dando para ouvir? Acho que apertei uma coisa aí sem querer. Dá para ouvir? Tá. Ok. Sem querer, afrouxei um pouquinho. Tá bom. Ok, então agora vamos falar de outro problema. Tá? Então, o único caso quando a série convergerá no outro caso é quando x é igual a zero. Antes de falar isso. Ok, comparemos. Esse caso dessa série aqui é os pontos onde a série converge estão todos em um intervalo. Os pontos onde a série converge aqui no segundo exemplo são todos números reais. Foi o segundo. O terceiro exemplo, os pontos onde a série converge não são todos números reais, somente nesse pontinho aqui, quando x é igual a zero. Ok? Resumindo, aqui temos três casos diferentes. A série converge num intervalo, na reta toda ou num ponto. E não tem outro caso, tá? A série não pode convergir, por exemplo, aqui. Converge aqui um ponto, depois converge em outro. E, por exemplo, convergir somente em alguns pontinhos. Não. O que vamos ter depois vai ser assim. Se ele converge em um número, se for x igual a zero, não adianta. Mas se for um número diferente de zero, que vamos ver, se ele converge em um pontinho u, digamos que é positivo. Então, a série vai convergir aqui, entre u menos u e u, tá? Então, resumo, vai ter somente três casos. A série vai convergir num intervalo, a reta toda, ou no ponto zero. Esse tipo de séries que a gente está analisando aqui. Esse aqui, tá? Desse tipo, tá? Seria potências em x quando A é zero, né? Ok? O outro caso, né? Quando aqui você tem x menos A, é análogo, né? Vai ter três casos também. É isso a gente vai ver depois, tá? Bom, então vamos analisar esse caso aqui. Usamos potência raiz de novo, fazemos a conta, aí eu chego a isso, eu tenho isso aqui vai para 1, isso vai para 1, módulo de x, isso vai para x. Então, o limite disso
Esse aqui posso tirar para cá, para que fique melhor. Isso vai para 1, correto? O limite disso dá módulo x. Então, essa série converge quando? Quando esse aqui for menor que 1. Então, faça a conta, né? O teste a raiz, tá lá. Deu isso. Essa série converge quando isso aqui menor que 1. E diverge quando isso aqui maior que 1. Mas nos extremos, o que acontece nos extremos? Né? A série converge quando módulo x menor que 1 converge absolutamente. Quando módulo x maior que 1, ela série diverge absolutamente. E nos extremos agora, quero saber aqui, o que acontece nesses extremos. Quando x vale menos 1, eu vou ter o seguinte, é só substituir aqui x por menos 1, eu tenho n ao cubo vezes menos 1 elevado a n. Aí você tem uma série alternada. Então vai dar menos 1, 2, 3, 4, todos elevados ao cubo. Essa série, obviamente, diverge. Tá? Basta tomar, por exemplo, esse elemento. Então, ela tem uma sequência. O termo geral tem um problema aqui. Para que se uma série converge, nós sabemos o seguinte: se uma série converge, então o termo geral vai para zero. Isso não está acontecendo aqui. O termo geral, veja, não está indo para zero. Por quê? Se você pega os termos pares, né? Seria isso aqui. Isso me dá 8n ao cubo. Uma sequência que seria S, formada por esses números, tá? Esse, e uma sequência divergente. Portanto, essa sequência que é formada pelo termo geral não vai para zero. Então, isso que estou usando aqui se chama o teste da divergência, né? Ok? Se o termo geral não vai para zero, então a série diverge. Isso que eu tenho, tá? Isso acontece quando x é igual a menos 1. Quando x é igual a 1, o que acontece? Então, eu tenho isso. Então, essa série, você sabe, ela diverge, tá? Bom, isso aqui também não vai para zero, tá? Pois o termo geral não vai para zero. Bom, então, nesse caso, nesse terceiro caso aqui, a nossa série, outro exemplo, né? A série em menos 1 não converge, em 1 não converge. Ele somente converge no intervalo aberto. Ok? Não converge nesse extremo, tá? Nem no outro. Ok? Normalmente vamos usar o teste da raiz, ok? Para encontrar o intervalo onde ela converge. Ou onde ela diverge. Isso aí vai ser, não vai ser difícil. Mas nos extremos, vamos ter que usar outra coisa. Nos extremos, vamos ter que usar outra coisa. Algum outro teste de comparação com limite, etc. Tá? Porque nesse momento ela falha, né? Bom, aqui está o teorema que eu estava anunciando para vocês. O teorema diz o seguinte, depois eu vou falar da demonstração. E se você tem uma série de potências como essa, se ela for convergente, quando x vale 1, U não é zero, tá? Então, ela será absolutamente convergente para todo x que está entre o módulo de U. Quer dizer, o módulo de x é menor que U. Isso significa que x está entre menos módulo de U e U. Bom, o que quer dizer isso, tá? O teorema diz assim, né? Então, suponha que você tem uma série e que a série converge em U. Esse U pode ser positivo ou negativo, tá? Vou pensar nesse caso que ele é positivo, tá bom? Ok? O que ele está dizendo? Se você tem que a sua série converge em algum ponto x igual a U, por exemplo, aqui nossa série converge. O que diz o teorema? Que a série converge também nesse intervalo. Converge nesse intervalo. Tá bom? E converge absolutamente. Por que isso? Como assim? Como que é provado isso? Bom, vamos provar que a nossa série, quando estamos nesse caso, se compara com uma série geométrica, tá? Ok? Tá, vou tentar fazer aqui a demonstração, mas está escrito no papel.
que a gente vai fazer? Primeiro passo que a gente vai fazer é mostrar que tá, deixa melhor anunciar ali, já está anunciado no outro lado. Aqui. Então, quero provar que se x em u, se x troca por u, isso é uma série convergente, então, para números que estão entre menos módulo de u, a série converge, tá? Quero mostrar isso. Então, vamos pensar. Então, a primeira coisa que a gente tem, isso aqui converge, correto? Isso vai me ajudar para algumas contas que eu vou fazer no futuro, tá? O que eu vou fazer com isso? Vamos provar o seguinte, que esse aqui é menor que 1, tá? Opa. Bom, eu tenho isso, tá? Que a nossa série converge em U. Se isso acontece, vamos provar o seguinte, graças a isso, vou provar que Cn, Un, em módulo é menor que 1. Para quem? Para n grande. E para que isso? Bom, daqui a pouco você vai. O primeiro passo é esse. Com a ajuda disso, vou provar que Cn, Xn, também é menor que alguma série que eu conheça, tá? Que alguma série que eu conheça. Ok? E essa vai ser assim. Cn x sobre u elevado a n. Tá bom? Bom, e para que isso, professor? Calma, calma. Eu vou provar assim, em linhas gerais, tá? Primeiro provar isso aqui, que para n grande, isso aqui é verdade, tá? Bom, uma vez aceitado isso, Cn, x vezes xn é menor que Cn, x elevado a n, e aqui u elevado a n. Eu vou conseguir provar isso. Se eu consigo provar isso, o que vai ter? A série formada com esses elementos é uma... e outra coisa, esse numerinho aqui é menor que 1, tá? Que esse número tem que ser menor que 1. Se isso acontece, esse número é menor que 1, então se trata de uma série geométrica. Então, esse elemento aqui é menor que... Como esse elemento é menor que esse aqui, então as séries correspondentes... Então, essa série, se essa série converge, com maior razão essa série aqui converge, né? Isso que eu quero, tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, como eu falei... Opa! Esse é o gabarito que eu estava fazendo aí. Mostra aí. Bom... Primeira coisa, como isso aqui vai para convergente, então o limite do termo geral é zero, vai para zero, né? Agora, usando a definição de limite, existe que para todo epsilon, aqui tem um epsilon, tá? Epsilon não é um c, tá? Que para qualquer epsilon maior que zero, existe um n maior que zero, tal que, se n é maior ou igual que n, então, o que acontece? Se esse limite vai para zero, então, para qualquer numerinho pequeno, então, a distância, né? Esse aqui, a distância com esse é menor que epsilon, é pequeno, quanto eu quero. Ok? Isso vale para um n grande. Bom, isso aqui, bom, aqui 0 é 0, né? Então, módulo Cn, o n menor que epsilon. Se, em particular, se tomamos epsilon igual a 1, existe um n maior que n, 0, tal que se n é maior ou igual que n, então isso aqui é menor que 1. Perfeito. Então, isso aqui é menor que 1. Tá? Era o que queríamos, tá? Mas isso vale a partir de um certo n, tá? Para n maior ou igual que 1n. Assim, para n maior ou igual que n, temos o quê? Veja, aqui tem um pequeno truque. Isso aqui, perceba, vai ser o quê? Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Veja, isso é igual a isso. Por quê?
porque isso aqui vezes dividido por isso dá 1. Ok? 1 não é 0, tá? Lembra? Ok. Posso fazer isso? Multiplica por 1, tá? Ok. Então, é isso que eu tenho aqui. E daí? Eu vou separar apropriadamente esse u elevado a n, coloco aqui. Esse x elevado a n, coloco aqui desse lado. E eu tenho isto. Cn elevado a 1 sobre n. E esse aqui. Só que isso aqui, pelo que eu vi aqui, para n maior ou igual que n, isso aqui é menor que 1. Então, tudo isso aqui é menor que isso aqui. Tá bom? Ok. Isso vale para n maior ou igual que n, tá bom? Só que, se você observa, então, a série formada por esses elementos é menor que... Esse termo aqui é menor que esse aqui. Então, essa somatória aqui tem o termo geral menor que o termo geral desse aqui. Correto? Bom, se esse número for menor que 1, então, o que acontece? Bom, se isso aqui é menor que 1, significa que módulo de x é menor que módulo de u, tá? Aqui, isso aqui significa módulo de x menor que módulo de u. E isso está dentro das hipóteses, tá? Então, se x igual a 1, perdão, essa série será absolutamente convergente se eu tenho isso, tá? Que módulo de x menor que u, módulo de u é a mesma coisa que módulo de x sobre u é menor que 1. 1, né? Então, aqui eu tenho o seguinte. Se isso aqui é menor que 1, então essa série converge, tá? Porque seria uma série geométrica, já que isso aqui é menor que 1. Tá bom? Então é uma série geométrica. Então, essa série é série geométrica e converge. Pronto. Só que esse termo geral é maior. Esse aqui é maior que esse aqui. Ok? Então, essa série aqui converge desde que, já que isso aqui é menor que isso aqui, né? Então, se isso aqui é menor que 1, então essa série converge. Portanto, essa série converge, tá? Então, se módulo x é menor que 1, a série essa aqui converge. Se essa série converge, veja que tem um módulo, então a série original converge absolutamente. Quando? Quando o módulo x sobre u é menor que 1. Isso é a mesma coisa que quando o módulo x é menor que módulo de u. Tá bom? Ok. Resumindo, o que eu tinha falado. Resumindo, o que eu tenho, né? O que diz aquele teorema? Então, se você achar um U, então você tem uma coisa legal. Entre menos U e U, se para esse valor aqui, então, se o somatório de Cn, U elevado a n, converge, quer dizer, existe, então, para qualquer numerinho que está aqui, x elevado a n, converge também. Isso se módulo de x, quer dizer, o x é menor que u, ou o módulo de u, tá? É que u, quando eu escolhi, foi u positivo, poderia ser negativo, tá? Então, eu sei que a série converge, aliás, absolutamente, tá? Se módulo de x é menor que 1, tá? E, com isso, eu sei também outra coisa. Ah, tá, é isso. É isso que diz o teorema, tá? Tá bom? Ok? Tá vendo? Ele está aparecendo, aparece um intervalo, né? Onde a série converge, né? Tá bom? Quer dizer, isso é um pouco geral, tá? Vamos lá, mais um pouco. Aqui tem outro teorema, que é um pouco consequência do anterior. Se a série de potências for divergente, quando x igual a w, perdão, então ela será divergente para quando o módulo x for maior que o módulo de w. Bom, isso quer dizer o quê? Por acaso, você pode ter um w. Então, se a série diverge aqui, então não somente diverge aí,
Perdão. Então, a série não somente diverge nesse ponto, senão também diverge aqui. E pior ainda, contagia aqui, opa, ele será o menos W, ele contagia e vai para lá. Aí diverge. Bom, então, olha, se você vê, se você encontra um pontinho U, a série converge entre menos U e U. Ok? Se você encontra um ponto W onde a série diverge, então a série diverge de W para frente para o infinito e de menos W para mais, menos infinito. Aí você pode estar se perguntando, então, deixa eu pensar. Aqui, será que o que acontece aqui? A série converge ou diverge? O único ponto de incerteza vai ser os extremos desse aqui, tá? Mas sabe, o teoreminha aqui diz o seguinte, né? O que eu escrevi em vermelho. Se você tem um ponto onde a série diverge, então a série diverge de W para mais infinito e de menos infinito para W. Isso que o teorema diz. Mas como seria isso verdade? Bom, suponha, bom, então nossa hipótese é assim, né? Hipótese é assim. A série, quando Cn em W converge, perdão, diverge. A nossa série diverge, tá bom? A nossa série diverge. Nesse pontinho aqui. Então, vamos provar que a série diverge mais para lá. Mas isso é claro. Por quê, professor? Ah, se aqui não divergisse, se aqui daqui para lá não para frente não divergisse, então é possível encontrar um Z, tal que, bom, se não diverge, então em algum ponto converge, né? Tá bom? Em Z converge. Então existiria um Z onde a série do Cn, Xn, converge. X aqui valeu exatamente. Então, existe um Z onde isso aqui converge, quer dizer, aqui seria Z, né? Então, isso converge, tá? A série converge em Z, tá? Bom, mas isso é contraditório, né? Porque W, já sabemos que em W diverge, tá? Queremos provar que para frente, para mais infinito, a série também diverge. Mas se você pensa que não, isso não é verdade, então existiria um Z onde a série não converge. Perdão, onde a série não diverge, quer dizer, converge, né? Mas se isso acontece, então vai aparecer um novo intervalo de menos C até o Z, tal que a série converge, né? Já que em Z, se você tem um pontinho onde a série não diverge, então existe um pontinho onde a série converge. Digamos que seja Z. Ok, e Z maior ou igual que W, né? Perdão, Z maior ou igual que W. Então, o teorema anterior dizia, então você pode encontrar o intervalo de menos Z até o Z, a série converge. Bom, mas W está dentro desse intervalo, portanto, em W converge. Mas isso seria uma contradição, porque nossa hipótese dizia que em W diverge. Tá bom? É isso que está escrito aqui. Fala muito mais. Cadê? Bom, caso contrário, olha só, existiria um número Z tal que o módulo de X maior que Z. Bom, então, isso é o que eu falei, né? Existiria um ponto onde converge em Z. Mas pelo teorema anterior, a série converge nesse intervalo. E como W está nesse intervalo, então a série converge. Então a série convergiria, né? Em W convergiria. Mas isso não pode, porque aqui diz que suponha que a série diverge em W. Ok? Muito bem. Bom, incrivelmente, isso foi toda a aula para seus colegas. Deixa eu fazer um probleminha, então, e não correr muito. Vamos lá.
Deixa eu ver, cadê o livro? Vou colocar um probleminha, tá? Pronto, aí temos um monte de problemas. Então, estamos nesse capítulo aqui, série de potências, né? Bom, aqui parece que eu esqueci de colocar a parte desse exercício, né? Uhum. Bom, a nossa série de n igual a 1 até infinito. E dessa expressão, deixa eu ver. Bom, como tratar esses casos, né? Quando a série converge aqui, tá? Vamos ver, né? Encontre os valores quais a série converge. Bom, como que a gente faz, né? Vou usar o teste da razão. Bom, o teste da raiz também dá isso. O teste da raiz temos desculpa, aqui está errado. Vai ser nosso termo geral. Eu teria limite. Quando ele vai para o infinito. Raiz enésima. Disso aqui, em módulo. Em um módulo. Pronto, opa. Ok. Então, vamos fazer. Bom, raiz enésima, ok. Módulo de n é módulo de n, então deixa eu tirar o n para fora. Opa. Aí. E esse aqui pode ir para fora. O que ficaria isso? Pronto. Aí está. Pronto, então daqui esse aqui com esse vai sumir. Vai sumir, vai ficar 1. E esse aqui vai ser elevado a 1 sobre n. Pronto. Isso aqui converge para onde? Vai convergir agora isso para onde? Isso converge para onde? Isso, módulo de x menos 2, né? Porque isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para isso aqui. Uhum. Muito bem. Então, se isso aqui for menor que 1, converge, né? Ok. Logo, série converge se absolutamente ainda, tá? Absolutamente se
Isso aqui for menor que 1. Mas escrever isso, ou equivalentemente, isso aqui é a mesma coisa que... Você sabe, né? Isso. Né? Ou esse 2 passa por outro lado, somando. Então, aqui seria somando, né? 2 mais 1 dá 3. E aqui 2 mais... Aqui passa 2. Menos 1, 1. Então, x está entre 1 e 3. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que x pertence... Ok, então, a série converge absolutamente se x está entre 1 e 3, tá? Ou equivalentemente, quando x pertence ao intervalo 1, 3. Viu? Que achamos outro intervalo? Ok? Esse não está centrado mais no zero, tá? Ok? Então, a série converge absolutamente quando o x está entre 1 e 3. Ok? Então, aqui deve estar 1. Opa. Deve estar 1. Aqui está 3. Então, a série converge aqui. E o que acontece no extremo? Em 0, em 1 ou 3. E o que acontece aqui? O que acontece aqui? Cadê o mouse? A série diverge, tá? Por quê? Quando isso aqui for maior que 1, o que a gente tem? Ou equivalentemente, tá? Quer dizer que isso aqui é maior que 1, ou esse aqui, o que está dentro, é menor que menos 1, tá? Ou, aliás, na verdade, o complementar disso, quer dizer, o contrário, né? Quando isso aqui pertence de menos infinito até 1, unido de 3 até infinito, tá bom? Ok? Quando o módulo aqui, isso aqui é equivalente, né? Isso aqui é quando x maior que x menos 2 maior que 1, ou x menos 2 é menor que menos 1. Se você resolve isso aqui, então x é maior que 3, menos 2 mais 1 dá 3, ou x é menor que 2 menos 1, 1. Tá? Então, vou colocar a palavra equivalentemente, né? Okay. Então, isso aqui é a mesma coisa que está. Quando isso acontece, equivalentemente, quando x menos 2 maior que 1, ou x menos 2 menor que 1, então o que acontece? A série diverge. A série diverge. E aqui continua a pergunta. O que acontece nos extremos? O que acontece nos extremos? Nos extremos significa o quê?
nos extremos desse intervalo aqui, de 1, 3. Ok? O que acontece? Quando x é igual a 1, né, é um extremo, né? Temos essa série aqui. Quando x vale 1, eu teria 1 aqui. E isso vale quanto? Isso aqui vale menos 1 elevado a n. Essa série converge? Sim ou não? O que você acha? Essa série converge? Não, né? Bom, porque o termo geral não vai para zero, tá? O termo geral não vai para zero, tá? Ok? Pois o termo geral não converge a zero. Ponto. E quando x igual a menos 1, quando x vale menos 1, temos, qual seria aqui agora? Aqui era, deixa eu ver como era. X menos 2, né? Então, x vale agora menos 1. É isso? X vale menos 1, aqui está. X menos 2, então aqui vale isso aqui. Isso me dá agora o quê? Menos 2 menos 1 menos 2 dá menos 3. E aí, essa série converge? Bom, ela também não converge, né? Por quê? Você pode fazer ainda isso aqui. Isso aqui menos pode ser escrito como, como menos 1 elevado a n. Esse é menos. Então, me livrei desse aí. E 3n. Então, teria isso. É uma série alternada. Mas essa parte aqui, quando n vai para infinito, isso vai para infinito. E isso aqui, quando n vai para infinito, vai para infinito. Só que, então, aqui, ele vai alternando, tá? Ele vai oscilando, mas vai crescendo, tá? Então, isso aqui diverge, pois o termo geral não converge para zero. Pronto, ok. Tá bom? Bom, então, vamos parar por aqui. Você vê, então, que nesse caso, a nossa série, né, os casos onde ela convergia, então a gente viu que a série converge aqui, nesse intervalo aberto, vou colocar aqui, aberto, aqui, e divergia aqui. Mas em 1 e 3, novamente, opa, deixa eu ver aqui, 1 e 3, aqui está dormindo. Desculpa, aqui o outro extremo era 3, né? Opa, quando x igual a 1, é isso, né? Quando x igual a 3, opa, nós temos que colocar 3 aqui, tá? Desculpa, aqui fiz errado, né? Os extremos do nosso intervalo são 1 e 3, olha. 1 e 3, tá? 1 e 3, então era 3. Eu fiz errado aqui, mas deve ser a mesma coisa. 3 menos 2 dá quanto? 1. 1 elevado a n. E 1 elevado a n vale 1 sempre, então isso aqui vale 1. Pronto, agora sim está certo. Ok. Isso aqui vale 1, n. Bom, isso aqui diverge, né? Tá bom? Desculpa aí, tá? Aqui era 3, né? Ok, resumindo. Como calculei que a série converge nesse intervalo? Usei teste da raiz, né? E eu obtive esse intervalo. Então, a pergunta sempre vai ser nesse intervalo. Fora do intervalo, diverge, né? Por que diverge?
porque nesse caso, né, o limite está dando maior que 1, né? O limite, isso aqui seria maior que 1, né? Então, sempre vai restar um probleminha, quando x está nos extremos do intervalinho, ok? Quando x vale 1, nesse caso, desse intervalo aqui, 1, 3, ou, na verdade, os extremos desse intervalo, quando 1 e 3, né? Pode acontecer que em ambos casos convirgem, em ambos casos divergem, em um caso convirge, um lado convirge, o outro lado não convirge, tá? Mas isso a gente vai ver com calma na aula que vem, tá? Ok? Para não ficar muito adiantado da outra turma, tá? Então, praticamente, novamente vamos repetir esses exemplos aí, ok? Para saber encontrar os intervalos onde a série converge. A esse intervalo vamos chamar de intervalo de convergência. E, bom, olha, como isso aqui está centrado em 2, né? Lembra que a expressão era x menos 2, ok? Dado esse intervalo, essa distância aqui, vamos chamar de R. É a mesma distância que existe daqui até aqui. R. E nesse caso vale 1. A esse número vamos chamar de raio de convergência. Então, o que você vai fazer? Treine, tá? Treine, pega os exemplos que tem no livro, no meu caderno, no meu livro também, para encontrar os raios de convergência, intervalo de convergência. Com certeza é pergunta de prova, tá? Ok? Para calcular, para usar, encontrar os raios de convergência, intervalo de convergência, use o teste de raiz, o teste da razão. O problema vai ser nos extremos. Aí você vai analisar caso por caso para ver se a série converge ou não. Tá bom? Bom, por hoje é só porque senão eu vou ficar um pouquinho muito mais à frente que os seus colegas. Então não precisa correr tanto, tá? Ok? Se vocês tiverem uma pergunta, pode fazer. Mas caso contrário, de qualquer forma, eu vou interromper a gravação agora, tá?